Olá pessoal, tô morrendo de saudade de vocês, mas é necessário a gente ficar em casa nesse momento. Vamos cuidar da saúde, vamos cuidar dos nossos entes queridos e pra gente poder já estar juntinho de novo. E na aula de hoje nós vamos estar falando sobre o sistema circulatório. Bom, relembrando, todo o nosso corpo, ele tem que funcionar em harmonia, né? Então, todos os sistemas, eles têm que estar funcionando bem. Para quê? Para manter a homeostase, que é o equilíbrio do nosso organismo. E aí, nós já aprendemos que o sistema digestório, ele faz a captação das macromoléculas de alimentos, né? De nutrientes, para transformar em micromoléculas e mandar para a corrente sanguínea. A gente já viu que o sistema respiratório, ele vai pegar essas macromoléculas, essas micromoléculas e vai junto com o oxigênio, levando o oxigênio para as células, transformar esses nutrientes em energia. E a gente também já aprendeu sobre o sistema urinário excretor, que também faz o quê? Depois que a gente captura todos os nutrientes, depois que a gente recebe a água do dia a dia, o nosso sangue, ele precisa ser filtrado. Para quê? Para tirar as impurezas e colocar para fora o que o corpo não necessita, o que o corpo não quer, e manter dentro dele apenas aquilo que ele necessita, não é? Então, depois de acontecer tudo isso, o que o sangue precisa fazer? O sangue, ele vai receber os nutrientes, o sangue, ele vai receber o oxigênio, o sangue, ele vai receber também depois o gás carbônico, e ele precisa levar tudo isso para todas as células do nosso corpo. Então, cada célulazinha do nosso corpo precisa de nutriente, precisa de água, precisa de gás oxigênio e também precisa liberar o quê? As toxinas, precisa liberar o gás carbônico. E aí, quem vai fazer esse transporte do sangue vai ser o sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, ele tem como função transportar o sangue para todas as partes do nosso organismo. E a gente tem um corpo complexo, né? Nós temos braços, pernas, nós temos as mãos, os pés. Então, a gente pode levar em consideração que o sangue precisa percorrer um longo caminho, correto? E para que ele consiga percorrer esse longo caminho, ele precisa de uma bomba injetora que tem uma força suficiente para quê? Para fazer esse sangue circular da pontinha da nossa cabeça até a pontinha do nosso dedo do pé. Olha que interessante, não é incrível? E essa bomba, ela se chama coração. Então, o nosso sistema circulatório, ele é uma vasta rede de túbulos que põe em comunicação todas as partes do nosso corpo. E esses tubos são ligados diretamente ao nosso coração, que vai funcionar como bomba para injetar esse sangue, para esse sangue poder conseguir circular. Nós dizemos que os mamíferos, nós, seres humanos, nosso tipo de circulação é fechada. Ou seja, nós temos esses túbulos ligados ao coração, que vão interligar todas as partes do nosso corpo, só que esse sangue, ele sai do coração, percorre o corpo e depois volta novamente para o coração. Então, nós dizemos que nós temos um tipo de sistema circulatório fechado. O nosso sangue, em momento nenhum, ele vai sair do nosso sistema circulatório. Existem outras espécies de outros animais que têm sistemas circulatórios abertos, mas nós vimos isso lá no 7º ano, quando nós aprendemos os 5 reinos dos seres vivos. Agora, nós estamos falando especificamente do sistema circulatório dos mamíferos, ou seja,
de nós também seres humanos. Então, o coração, ele é considerado o órgão central, o órgão principal do nosso sistema circulatório. Mas lembre-se, o coração não é o órgão principal do nosso organismo, porque nós precisamos de todos os órgãos. Mas o coração, ele tem um papel fundamental. E para o sistema circulatório, o nosso coração, ele é o órgão central, o órgão principal, o órgão que vai atuar diretamente nesse transporte do sangue pelo nosso corpo. E o nosso coração, ele é formado por 4 cavidades, ou seja, 4 câmeras que vão se encher de sangue e depois vão liberar o sangue para o resto do corpo. Vão encher de sangue e depois vão liberar para o resto do corpo. E essas cavidades são chamadas de átrios e ventrículos. Só que isso vai ser assunto para uma próxima aula, quando nós falarmos especificamente do coração. Então, olha só, qual é a visão geral do nosso sistema circulatório? Ele é formado pelo coração, vasos sanguíneos, que são as artérias, veias e os capilares. Essas artérias, essas veias e esses capilares, eles vão se diferenciar através do calibre. O que é o calibre? Seria o que? A espessura desse vaso sanguíneo. Então, existem artérias de calibre maior, existem veias de calibre maior, e os capilares sanguíneos, eles têm um calibre muito pequenininho. A espessura dele é de um fio de cabelo. Por isso que eles são chamados de quê? De capilares. Eles são tão fininhos que o sangue ele precisa estar muito líquido para poder percorrer todo o nosso corpo. Por quê? Porque são esses capilares que estão diretamente em contato com as nossas células para poder realizarem as trocas. A célula precisa do nutriente, a célula precisa do gás oxigênio, e aí ela vai fazer essa troca através dos capilares. Por quê? A célula ela tem uma membrana. Essa membrana ela é bastante fina para poder justamente facilitar a entrada e a saída de nutrientes. Então, os capilares eles também têm que ter uma parede muito fininha para permitir exatamente isso. A passagem de água, passagem de nutrientes, passagem de sais minerais, de proteínas e tudo aquilo que o nosso organismo precisa. Então, tem que ser fininho para poder passar de uma célula para outra. Já as veias e as artérias, elas estão mais ligadas ao coração. Como o coração é uma bomba que funciona com muita força, com muita pressão, então essas veias e essas artérias, elas precisam ter um calibre maior e elas precisam ter uma espessura maior. Por quê? Porque senão elas se romperiam com muita facilidade. Nós vamos ver também numa próxima aula, quando nós falarmos especificamente sobre os vasos, né? Que nós temos, vasos sanguíneos, a gente vai ver que nas veias corre o sangue com gás carbônico. E nas artérias corre o sangue com gás oxigênio. Esse sangue, eles nunca vão se misturar. Sempre nós vamos ter uma rede de vasos que vão correr com oxigênio, o sangue, e outra rede de vasos que o sangue vai correr apenas com gás carbônico. Por quê? Porque eles não podem se misturar. Então, para complementar, eu deixo aqui o meu abraço. Espero que a gente se veja muito rapidinho. Enquanto isso, a gente vai estar se vendo por aqui. É uma experiência nova. É uma experiência nova para mim. Acredito que seja uma experiência nova para vocês também. Ao longo do tempo, a gente vai se ajustando. Nós teremos momentos de tirar dúvidas, tá? Nós temos o aplicativo Zoom, que é possível, como se fosse no horário de aula. Nossa, vocês vão seguir o horário de aula. Os professores estarão disponíveis para que vocês entrem em contato via esse aplicativo para poder tirarem dúvidas, baterem papo, trocarem uma ideia.
E com isso a gente vai manter esse contato, tá bom? Beijo, tchau, pessoal!